Seja bem-vindo ao canal Sem Fome Sem Fumo. Pessoal, hoje eu acho que vai ser o vídeo mais democrático do canal. Por quê? Eu vou ensinar como vocês refinam as zonas. Na verdade, eu já ensinei em outros vídeos, vai ser a mesma estratégia, só que vocês podem entender realmente o que é prêmio e desconto de verdade, sem usar uma linha de Fibonacci X puxando daqui, outra Y puxando aqui, e no fim ser totalmente aleatório da forma que você puxa e tomar stop, porque linha de Fibonacci, são regiões, talvez seja interessante, mas não é a melhor coisa. Mas você pode até usar aqui, caso você queira também. Igual eu mostrei em outro vídeo com direção, localização e agressão. A forma que a gente vai refinar essas regiões de prêmio e desconto vai ser o que eu faço em todos os santos vídeos aqui. Traço o volume profile da última sessão ou das últimas sessões e tento entender ou o contexto, ou na verdade só seleciono a Value Area High, Value Area Low, que é basicamente o que eu vou fazer hoje aqui, só do dia anterior, bem simples mesmo, e entender para onde o preço está indo. E aí você vai poder usar qualquer gatilho de entrada. Ah, eu uso choque no M1. O que é choque? Change of Character, no tempo gráfico menor. Ah, eu uso num gráfico maior. Beleza, tudo bem. Só que aí você vai perder talvez a sagacidade de ser mais rápido. Ah, eu uso médias móveis como gatilho. Beleza, pode usar. MACD, enfim, você vai poder usar o que você quiser. Inclusive a ideia do vídeo de falar sobre a democracia do trade é justamente porque hoje aconteceu uma coisa super legal. O meu mentor, caso você não conheça, que é o Luiz Felipe de Sá, caso você não conheça, esse foi meu primeiro professor, ele é meu amigo de infância, ele que me ensinou sobre SMC. Ele não ia tradear hoje, eu liguei pra ele e falei assim, cara, eu tô precisando pagar um casamento, você não quer me ajudar não? Vamos achar um rolo aí, um trade. Aí ele deu risada e falou: não tô afim não, nossa, tô de folga, tô aqui em Santos na praia, não sei o que, tô quase indo pra praia. Eu falei: não, rapidinho a gente acha, tô achando que tem uma coisa legal aqui no Nasdaq e no S&P. Vê se você concorda. Aí, beleza, ele foi analisar do price action da forma que ele faz. E ele chegou na mesma conclusão que ele. A única diferença da minha entrada, que na verdade ele acabou fazendo também a minha entrada, que foi antecipando um pouquinho, e a gente diminuiu o stop, e saiu super rápido, foi 3 minutos de trade, basicamente foi o gatilho. Por quê? O gatilho de entrada dele era quando invertesse esse inverse fair value gap dos 5 minutos, para levar lá pro topo do dia anterior. O meu foi aqui no rompimento da Value Area Low, e a gente deixou uma ordem buy stop, ou seja, quando o preço sobe, ele passa pela ordem e ativa a ordem, buy stop limit. Então a diferença foi basicamente essa, porque ele já estava confirmando aqui embaixo. Na verdade a gente só precisava de mais um gatilhinho aí de força. Mas bom, vocês vão entender como é que foi isso. Bom, então o que eu vou fazer? Traçar o volume profile do último dia, preferencialmente do Regular Trading Hours, que são o horário de negociação da bolsa em relação às ações, da abertura das ações, que abre aqui no Brasil 11h30 e lá nos Estados Unidos 9h30. Como está no horário de verão, abre um pouco mais tarde aqui no Brasil. Value Area High e Value Area Low. Simples assim que você vai ter mais ou menos já, cara, bem definido as suas zonas de onde você vai tradear ou não para o melhor risco-retorno e melhor taxa de acerto. Mas antes, tá, para o vídeo ficar completo, eu preciso passar pelo contexto. Não tem necessidade no dia de hoje aí pra gente fazer essa entrada, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa bem legal. Nas últimas semanas, o S&P, o Nasdaq, ele ficou comprimido numa região que ele já tinha negado várias vezes. Tá? Então eu puxei a volume profile lá daqui, mais ou menos. Posso puxar até antes, não tem problema, tá? Não vai mudar tanto. E aí eu anoto a Value Area High dele. Por quê? Porque a gente está percebendo que a gente está numa zona premium. Então qualquer coisa acima da Value Area High da semana passada é uma região premium em relação à semana passada. Porém, a gente está em uma nova semana. Então, o que eu quero dizer com isso é que vai ser naturalmente uma zona de rejeição, igual aconteceu ontem, na segunda, dia 22. Eu vou dar um zoom aqui e mostrar para vocês. O preço rejeitou essa região, então eu vou evitar compras lá, a menos que o preço faça um padrãozinho que eu vou explicar para vocês. Então esse é o primeiro ponto da análise. Como eu falei, você não precisa fazer isso, mas eu quero que o vídeo fique bem completo, que vocês consigam entender essa questão de contexto. Então aqui eu não quero ficar comprando. E como é que eu sei de fato que o preço estava numa região premium aqui semana passada? Eu já tinha falado para vocês em outro vídeo que toda vez ele subia e se negava a ficar lá, e o preço vomitava para baixo. Então eu posso ter essa mesma análise olhando o perfil de cada dia. Semana passada eu fiz isso. Então fui olhando dia por dia e fui percebendo que era uma região que o preço estava rejeitando. Então, depois que fechou a semana, fica muito óbvio que era um preço que não comportava, que não valia o ativo. Hoje, dia 23, 2 semanas depois dessa compressão, já teve outras notícias e o preço está com uma tendência de alta novamente, mas você percebe que o dia de ontem ele comprimiu nessa região novamente, de novo. Tá? E se a gente olhar lá no Price Action, você vai ver o quê? Um Fair Value Gap de
1 hora. Deu 15 minutos e 1 hora na mesma região. Que, inclusive, né, o Fair Value Gap de 1 hora é todo esse aqui. Se você olhar, observar, ele já foi mitigado até aqui. Então, essa região aqui ainda não foi transacionada. É um buraco de preço justo. Beleza. Então, eu entendi que aqui é uma zona que o preço possivelmente vai rejeitar. Rejeitou ontem, rejeitou várias vezes, mas eu tô com tendência de alta e eu quero comprar. Então o que eu faço? Então aí agora a gente vai... Então eu traço o volume profile da sessão de ontem, da sessão das ações, da cash session, e traço a volume value area low e a value area high do último dia. Então, o que eu quero fazer? Se eu sei que aqui é premium, mas o preço está com tendência de alta, ou seja, ele está querendo chegar lá. As minhas melhores operações vão ser aqui embaixo, que eu estou no desconto, certo? E levar para lá. Porém, o meu gatilho de confirmação é, depois que o preço entra para a região da value area low, significa que mais compradores realmente estão vendo valor. Então é mais forte a minha estatística em relação a ele chegar do outro lado. Então, simplificadamente, tudo que estiver abaixo dessa linha está no desconto, porém eu não vou comprar, porque a menos que ele me dê um gatilho. E aqui você pode usar o gatilho que você quiser. O meu gatilho de entrada a favor da estatística é a value area high. Então, assim que ele rompesse, eu coloquei uma ordem stop buy limit, ou seja, o preço ia passar. Então, a minha ideia de trade era o preço fazer isso aqui, dar um pullback e vai. Mas como estava próximo de abrir o horário americano, o que eu fiz? Eu coloquei uma buy stop limit, porque estava para abrir o mercado americano. Então ele podia fazer um vup e não voltar e não dar pullback. Igual aconteceu. Porque que é interessante você colocar buy stop limit, não só o buy stop. Porque o buy stop ele pode te dar um spread e executar muito mais em cima se não tiver liquidez. Então é importante você ter esse cuidado também, tá? Senão você vai tomar um spreadzinho. Então, de certa forma, eu já expliquei meu modelo de entrada aqui 300 vezes basicamente. É isso. A única diferença que eu fiz hoje foi uma ordem buy stop limit, porque eu tinha o receio dele fazer o que ele fez. Lembra que eu falei que meu mentor teve a mesma ideia de trade, só que o modelo de entrada dele era um pouco diferente. O que ele estava esperando? Tá vendo que tem um fair value gap aqui? Ele estava esperando o preço subir, fechar aqui acima para ele comprar e levar lá. Então, quando a gente falou no Discord, ele também colocou uma ordem aqui no mesmo lugar. Então, por exemplo, se você gosta muito de Inverse Fair Value Gap, você pode utilizar esse modelo de entrada. Se você usa um choque de 5 minutos, ó, tá vendo? Você pode colocar aqui, tá? Só toma cuidado, porque como era o horário da abertura americana, às vezes vai muito rápido, e aí você vai esperar o quê? Um choque e um reteste. Ele até aconteceu aqui, de fato, a gente vai ver aqui, ó, vou mostrar para vocês, que o preço foi até lá, foi muito rápido, foi 2, 3 minutos de trade. Depois ele foi para romper o topo de Ásia e topo de Londres. E se eu tivesse perdido essa operação? Não se esqueçam que a gente ainda tem mais outro modelo, que é direção, localização e agressão. Cara, isso aqui me confirma. Nessa hora, mais ou menos, que ele estava fazendo um novo topo, começa a tocar o meu alarme de 15 minutos da sessão aberta. E aí, hoje em dia eu não fiquei mais no FOMO, porque eu tenho direção, localização, agressão, caso eu tivesse perdido esse trade. Mas a gente vai ver aí esse outro modelo que é bem interessante também. Então, eu tenho a minha direção. Agora, onde fica a minha localização? E aí é aqui onde fica mais difícil. E aí, novamente, tem um modelo de entrada para todo gosto, tá? Eu coloquei aqui no Regular Trading Hours, só porque ele tem esse acompanhamento de sessão, que é o volume profile da sessão. Então, chegou lá no topo, o que eu anoto? A minha value area low aqui, e aí eu vou esperar o preço sair daqui ou ele apoiar aqui e subir. Uma coisa que você vai perceber é que conforme o preço vai acontecendo também, é que essa área de valor vai mudando. Então, por exemplo, ele ficou mais baixo, então eu vou anotar aqui mais baixo, porque os algoritmos, todos eles que funcionam em cima de volume, profile, etc., eles vão recalculando a rota a todo instante. Isso eu percebo muito bem porque quando eu estou com a plataforma de order flow, nessas regiões começa um volume excessivo. Então você percebe que tem uma briga maior. E aí aqui você sabe que vai acontecer alguma coisa. Ó, você está na value area low. Então ele pegou e voltou. Você viu que ele rejeitou aquela região e subiu. E aí você tem algumas opções. Ou um reteste da value area low, o que pode não acontecer e você ficar na saudade, na pedra. Ou se você coloca na metade dele, tá vendo? Ó, fez um fair value gap. Você coloca na metade dele e põe um stop mais ou menos aqui, ó. É uma opção também. Em um vídeo anterior, eu comentei com vocês que eu coloco o stop sempre um pouquinho acima, né? Um tiquezinho acima do fundo ou do topo, para não tomar spread caso ele rompa. Isso serve para fundos e topos expressivos. Você tá vendo que aqui o topo do dia é esse. Isso aqui não é o fundo
fundo do dia, então possivelmente não vai ter um squeeze que ele vai fazer isso aqui, vai romper e vai levar meu stop para 2, 3 pontos a mais. Porque às vezes o que eu percebi foi de tomar um stop 10, 15% a mais do que eu estava projetando por causa disso. Mas aqui a gente não tem tanto perigo, porque não é o topo do dia. Eu fiz um vídeo bem parecido, só que era um short, que era aqui em cima, era o topo do dia. Aí o que eu coloquei? Eu fiz isso aqui e deixei ele 1, 2 ticks abaixo do topo. Por quê? Como é topo ou fundo do dia, ele pode dar esse squeeze e aí te dar um stop um pouco maior do que você está programando. Nesse caso você vai posicionar no fundo mesmo, não tem problema. Ou até pode colocar meio pontinho, que aí a lógica é inversa. Ele já rejeitou esse preço, mas algumas vezes você pode colocar meio pontinho para baixo, não tem problema, você não vai tomar um squeeze na cara, é diferente. E leva a parcial até a outra região que fez o teu movimento. Lembra que eu falo também, tá? Porque você não pode negar que teve um movimento de queda, que é uma região premium. Então, assim, se você está tradando, se é uma plataforma de order flow, você consegue fazer trades muito parecidos com o que eu tenho feito. Mas coloque o seu limite, entenda que o preço pode respeitar ali. E aí, o que você pode fazer? Coloca um dos contratos aqui e o outro, sei lá, para levar lá em cima. Pô, legal. Aí você vai ter mais possibilidades. Por quê? Aí vamos supor que ele respeite esse ponto de venda aqui. Você fez uma parcial, puxa o outro contrato para o break-even ou para esse fundinho aqui, caso ele volte. E beleza, você está protegido. É uma possibilidade também. Perceba que essa região de venda, ela é forte, tá vendo? O preço fica aqui. Então não custa nada para ele fazer isso aqui, ó. Puf, pegar e voltar e tirar você no zero ou te estopar de novo. Então, cara, faz uma parcial aqui, coloca um dos contratos aqui nesse fundo e tenta levar. Isso é uma opção também, porque ele vai lá devagarinho, vai subindo, lá no outro alvo possível. Como é rotineiro, eu vou mostrar a minha visão sobre esse trade, o que eu estava enxergando de fato aqui com Big Trades e a plataforma de Order Flow. Bom, então para minha análise do dia de ontem, basicamente estava aqui, Value Area Low. Eu vou esticar aqui só para vocês entenderem que como o preço é fractal, você vê que eu selecionei tudo aqui com overnight agora, né? Ele somou tudo até onde o preço estava, um pouco antes da abertura, e não mudou quase nada a Value Area. Você vê, é o que eu sempre falo, o que acontece depois ele está muito espelhado com o que já aconteceu. Não vai mudar tanto a minha análise por isso. E aí vocês vão entender o porquê eu falo. Não é porque está aqui embaixo no desconto que eu vou comprar. Tá vendo que ele está aqui embaixo no desconto? Mas aqui quase não tem volume, ele pode pegar e romper aqui para baixo. Então eu preciso de algo que me dê força. O que era a minha análise? Eu tenho a Value Area Low e tenho um delta negativo aqui nessa região. Ou seja, o preço podia bater aqui no 69,20 e rejeitar. Agora, se ele entra para o 69,20, ele passa essa região 69,20 e aí ele entra para o 21, que aí vai ter esse delta positivo, esses compradores vão ganhar força. Ele vai estar dentro do Value Area Low, ou seja, vai ter mais algoritmos subindo esse preço, porque alguém já fez a boa de levantar esse preço. Aí agora vai ser tudo a favor da estatística. A estatística vai funcionar a favor de mim. E o que é mais interessante é o oposto daquele caso do stop que eu falo, do squeeze. Tá vendo que tem um monte de delta negativo? Se ele romper aqui para cima e começar as compras fortes, porque esses compradores têm força, vai ser uma squeezada na cara desses vendedores aqui. Então, para mim era importante e primordial. Assim como você tem seu gatilho de entrada, só entro com média móvel para cima. Só entra com um choque de M5 depois que fechar o Inverse Fair Value Gap acima. Qualquer coisa parecida, eu uso isso como fator preponderante, porque aí eu sei que vai ter uma força dos compradores, desses compradores, vai ter um squeeze desses vendedores e a estatística ao meu favor. Outro ponto que me fez também não entrar aqui embaixo é o seguinte, ó, eu tô puxando essa profile só daqui, ó, só daqui até o movimento em si. Então você só vê que tem delta negativo. Então, e o preço está se formando aqui embaixo. Então isso é muito ruim se eu estou pensando em compras. Agora, se ele rompe isso aqui, é uma delícia, aí é muito bom. Então vamos dar play aqui rapidinho, por mais que vocês já tenham visto lá. O preço e o volume estão sendo construídos na parte de baixo, isso é bem ruim. Agora, quando ele passa essa barreira, é muito bom. Então você tem que entender o contexto de que é muito favorável se ele romper, se ele fazer esse choque aí. Você vai ver que ele vai explodir bem rápido. Muito porque eu tô no 40 vezes, né? Mas, ó, tá chegando a hora e você vai ver que o volume vai sendo construído, ó. Ele começa a aumentar o delta positivo. Isso começa a ficar bem interessante. Nessa hora, eu realmente falei, ok, dá pra gente comprar. Eu não consigo fazer o replay dos dois ao mesmo tempo, mas o Nasdaq ele já estava fazendo isso aqui, ó. Ele começou a sair dessa zona de consolidação com big trades, com 60 contratos aqui em cima. Então eu vejo que o delta está aumentando. Nessa hora eu posso colocar uma compra aqui também, se eu estou pensando no Nasdaq, no reteste da Value Area High, para levar ele mais ou menos numa zona parecida lá, que seria topo de Ásia, topo de Londres e etc. Qual é a grande diferença do S&P para o Nasdaq na hora que eu estava analisando? Até passou o dia todo de hoje, mudou o volume aqui um pouco, mas estava muito parecido o volume de ontem com hoje, que a Value Area Low estava aqui em cima.
Então, o volume distribuído do Nasdaq, ele estava mais balanceado, enquanto o S&P ele estava muito mais lá em cima, estava bem aqui no topo, me indicando muito mais tendência de alta. Na verdade, teve dois fatores que me fizeram optar por não tradear o Nasdaq. Um, que é a volatilidade do Nasdaq nessa abertura, e segundo, é que, como a Value Area Low estava bem mais em cima, eu pensei o seguinte, que o S&P ele podia romper, podia chegar até mais ou menos quase lá topo de Ásia, e o Nasdaq parar nessa região aqui, ou na região do meio aqui da POC, que seria muito ruim, atrapalhando um possível trade no Nasdaq. Como era abertura, o S&P às vezes tende a estourar e não voltar, se o Nasdaq não carregar ele para baixo. Então, cara, sim, era possível, é bem interessante esse trade, mas ele é um pouco mais arriscado fazer no Nasdaq. Mas, quando ele rompeu isso aqui, eu falei, cara, é bem provável que ele venha buscar até aqui, até a Value Area Low, pelo menos do dia anterior aqui o Nasdaq. Só dele dar esse impulso para cima, porque ele já está me indicando que entrou numa fase de desbalanço, me favorece no meu trade do S&P. Não sei se vocês entenderam, mas a correlação mais ou menos na minha cabeça foi mais ou menos isso. Eu só não quero um pesando muito o meu trade do outro. Tá? Eu quero que os dois estejam caminhando na mesma direção. Eu imaginava que o Nasdaq ia sofrer um baque aqui, ele ia ter dificuldades aqui e aqui, mas ele foi super rápido. Agora, se ele não vai, mesmo se ele trava aqui ou aqui, se meu S&P realmente está com força, ele bate no meu alvo rápido e depois ele recua. Bom, espero que tenham gostado, então espero que vocês tenham entendido essa questão de o preço abaixo da Value Area Low está no desconto. Você pode usar ela como gatilho de entrada, ou senão você pode usar as suas metodologias convencionais, sejam choques, seja médias móveis, seja MACD, seja qualquer outra coisa. Eu tenho preferência por Order Flow. Se gostou, dá um like e se inscreva aí no canal.